E aí, turma, vamos começar a parte de transistor? Nosso laboratório número 8, então, vai começar a falar do transistor bipolar, né? Que a gente conheceu aí na teoria, transistor NPN, PNP, né? E usar ele como amplificador e como chave. Na aula de hoje, o objetivo é a gente entender um pouquinho do transistor, que é a parte inicial da teoria, e usar ele como chave, que é o modo mais simples, que é corte e saturação. E nas próximas aulas a gente faz polarização e faz amplificação usando o transistor, e a gente entra em mais detalhe com cada aula, tá? Então o objetivo de hoje é o quê? Levantar experimentalmente as características de entrada e saída de um transistor, verificar experimentalmente, né, o funcionamento de um transistor como chave. Eu já gravei essa parte da aula, tá? Ficou um pouco extenso e eu não quero também gastar muito tempo aqui na parte do roteiro. Então eu vou tentar dar uma resumida e qualquer coisa vocês peguem o roteiro, dê uma lida com calma, que está bem explicado aí, tá? Bom, o transistor ele tem aí vários tipos de encapsulamento, desde a mais baixa potência até a mais alta potência, e todos eles têm 3 terminais. Ah, professor, mas eu já peguei um cara desse aqui, ó, e ele só tem 2 terminais. Realmente, porque o terceiro terminal é a própria carcaça, tá? A carcaça metálica é o terceiro terminal. Aí você precisa ver quem é que é ali a base, o coletor ou emissor, tá? Bom, existe aí 3 tipos de polarização, né, onde eu posso fazer o modo corte, saturação ou na parte ativa. Então, se eu polarizar as duas junções inversamente, eu vou ter aí uma polarização para trabalhar na região de corte. Se eu polarizar as duas junções de forma direta, eu vou trabalhar na região de saturação. E se eu polarizar a junção 1 diretamente, né, com mais no P e o menos no N, e a junção 2 inversamente, eu vou trabalhar aí na região ativa, tá? Que é o que a gente sempre quer com o transistor, trabalhar como amplificadores. Então esse é o objetivo de usar o transistor, né? A não ser que você queira trabalhar com eletrônica digital, que vai ser 0 ou 1, quer dizer, nível baixo ou nível alto, ou ligado ou desligado, você trabalha com caso 1, caso 2. Mas se você quiser trabalhar aí com amplificadores, amplificar um sinal sem perder a qualidade, quando eu falo isso quer dizer o quê? Ah, professor, quando eu ergo muito o volume ali do meu som, ele fica rouco. Por quê? Ele satura. A forma de onda de sinal de entrada da música, ela para de ser reproduzida fielmente na saída. O transistor ele saturou e começa a deixar quadrada na parte superior a tensão de saída que vai para o alto-falante. E a mesma coisa quando eu começo a perder o volume, né? Ele começa a cortar o som, tira e volta, tira e volta. E isso também faz com que fique aquele ruído e o som não fica perfeito. Então, quando eu falo de amplificadores, eu quero trabalhar na região central da curva, da reta de carga. Isso nós vamos ver na aula específica, ok? Não vamos entrar muito em detalhe, não. Aqui mostra por que funciona na junção, no caso 3 aqui, né? Eu vou ter... Opa, aconteceu com a imagem. Eu vou ter uma polarização direta no transistor, na junção 1, e aí o potencial positivo que está no coletor vai atrair os elétrons, né, do polo N, e vai atravessar a base, e aí faz com que circule a corrente. Por isso que tem a circulação de corrente. Está tudo explicadinho aqui na parte de baixo. As indicações dos terminais, né? Eu tenho o coletor, a base e o emissor, num transistor NPN, num PNP, o que muda é o sentido da seta. O mais comum que a gente vai usar aí vai ser o NPN, eu vou sempre usar o NPN nas aulas, mas tudo acontece de forma invertida no PNP, tá? O sentido das correntes também são inversos. A tensão VCE vai ser a soma da tensão VBE e VCB. A tensão VBE é a tensão em cima de um diodo, então eu vou polarizar um diodo diretamente aqui, vai segurar 0,7. Então se eu aplicar 12 volts aqui, eu vou ter 0,7 aqui, o restante vai estar em quem? Em VCB, tá? A corrente de emissor vai ser a soma da corrente de base e a corrente de coletor. Basicamente eu tenho análise de circuitos. Eu sempre vou analisar essa malha, ou essa malha, ou essa malha, e eu vou analisar as correntes que estão entrando e as correntes que estão saindo. É basicamente análise de circuitos 1. Sempre falei que eletrônica é circuitos 1, só que usando aí circuitos semicondutores, ok? Então a corrente de emissor é a base mais coletor, e eu tenho as tensões aqui, vou analisar para o NPN. Tensão VCE vai ser a tensão VBE mais a tensão VCB, certo? Bom, a tensão, já falei de VBE que vai segurar entre 0,5 e 0,8, vai depender do transistor. E se a gente analisar por quadripolos, a gente tem algumas situações de configuração. Quando eu analiso o quadripolo, eu quero saber o ganho. Qual que é a corrente de saída em relação à entrada? Qual que é a tensão de saída em relação à entrada?
qual que é a potência de saída em relação à entrada. Então, com isso eu consigo calcular o ganho. E aí existe três configurações: configuração base comum, coletor comum e o emissor comum, que vocês já viram lá na teoria. Na situação da base comum, onde a base ela é comum à entrada e à saída, eu tenho um ganho menor, né? Eu não tenho ganho, na realidade, de corrente, eu tenho um ganho de tensão e eu tenho um ganho de potência. Vamos analisar aqui o primeiro caso. A corrente de coletor é menor que de emissor, não é? Porque eu vou ter a soma da corrente de base com a de coletor, então a corrente de emissor passa a ser maior. Se ela é maior, passa dividindo, o ganho é menor que 1. A tensão VCE é bem maior que a tensão VBE, que aqui é 0,7. Então o ganho de tensão é maior que 1. Consequentemente, analisando os mesmos dados, eu vou ter aqui um ganho maior que 1 na potência. No coletor comum, o que eu tenho? O coletor comum, a entrada e a saída. Na saída eu tenho a corrente de emissor, que é maior que a corrente de base, muito maior, né? A corrente de base é micro, a de emissor é mili, aí a gente vai ver isso aí no laboratório. O ganho, então, é maior que 1. E já a tensão VCE, ela é praticamente a tensão VCB. Qual que é a diferença? Que a tensão VCB é a tensão VCE menos 0,7. Então, é aproximadamente aí um ganho de 1. Quase não tem o ganho, né? E a potência, então, mesma coisa. VCE vezes C pela tensão VCB vezes B. Aqui só a corrente que é pequena, então tem um ganho de potência aí não tão grande. Já a configuração emissor comum, deixei a cereja do bolo por último, que é a melhor, que a gente sempre quer trabalhar aí com amplificadores. Eu tenho ganho tanto na corrente, quanto na tensão, quanto na potência. É a única configuração que eu tenho ganho nos três casos. Corrente de coletor é menor que corrente de base, muito menor que corrente de base. Então, ganho de corrente. A tensão VCE é muito maior que a tensão VBE, ganho de tensão. Consequentemente, eu vou ter um ganho de potência bem expressivo. Tá? Se for na configuração base comum, eu vou ter aí dado do datasheet o alfa. Quem é o alfa? IC sobre IE, corrente de coletor sobre a corrente de emissor. Se for na configuração emissor comum, o datasheet te dá em função de beta. Quem é o beta? Corrente de coletor sobre a corrente de base. Tá? E aí eu tenho meu ganho. A corrente que eu coloco na base vai amplificar a corrente na saída. Não é que vai amplificar, tá? É que conforme eu controlo a corrente de base, eu deixo passar mais ou menos corrente de coletor, e essa corrente ela vem da minha fonte, tá? Isso não surge do nada, não. Minha corrente de base vai injetar a corrente no coletor. Não. Se eu ajustar a corrente de base, eu vou deixar passar mais ou menos corrente do coletor, e essa corrente de coletor depende da minha resistência de coletor e depende da minha fonte que está ligado, certo? Bom, a gente já viu então que a tensão do emissor é de base mais coletor. Se eu fizer uma análise entre essas duas fórmulas, eu vou chegar à seguinte relação, que o alfa é igual a beta dividido por beta mais 1 e o beta é igual a alfa sobre alfa menos 1. Depende do que o datasheet te dá. Às vezes ele dá em função de beta, às vezes ele te dá em função de alfa, depende do fabricante, você precisa achar um ou outro quando você vai mudar o tipo de configuração. Bom, esses dois itens aqui são os itens do exercício número 1 do roteiro, que é levantar as curvas, né? Para levantar a curva característica de entrada do nosso transistor, devemos variar a corrente de base e medir a tensão entre base e emissor, que é a tensão VBE, mantendo uma determinada tensão entre o coletor e emissor. Então, vamos manter 3 volts fixo no coletor e emissor. Vamos variar, então, a corrente de base, medindo também aí, então, a tensão de base e a corrente de base, né? Quando eu falo tensão de base, é a tensão de base com o emissor, tá? VBE. Levantar a curva característica de saída, devemos fixar valores de corrente de base. Então, eu vou travar uma corrente de base, vou variar a tensão do coletor e emissor, medindo a corrente de quem? Do coletor. Então, eu vou, para cada corrente de base que eu colocar, eu vou variar a tensão VCE do emissor com o coletor e medir a corrente de coletor. Vocês vão ver isso, vão entender melhor isso lá na nossa aula, tá? Mais para frente. Algumas informações aqui, ó, se a corrente de base for igual a zero, vai aparecer uma corrente aí de fuga, que a gente já viu, né? Isso já era esperado. Lá aconteceu a mesma coisa no diodo e é conhecido como corrente ICO, que é a corrente entre coletor e emissor com a base aberta, o oven de open, né? Aberto. Então vai existir uma corrente mínima ali. Algumas características que a gente precisa saber do transistor. Tensão VCO máxima, quer dizer, quando não tenho corrente passando pelo transistor, significa que está aberto a base, toda a tensão da minha fonte vai ficar acima do coletor emissor, então existe uma tensão máxima que eu posso aplicar para não queimar meu transistor.
A corrente máxima, já no caso de saturação, quando está conduzindo, eu não posso deixar passar mais do que a corrente que o meu datasheet fala. O datasheet fala que é 50 mili, eu tenho que limitar então aí em 50 mili no meu transistor. Mantendo sempre a relação entre corrente de coletor e a tensão VCE dentro da minha potência máxima, tá? Tem que organizar isso também. O datasheet também ele me fornece o meu ganho, que é meu beta, que vocês acabaram de ver aqui na equação de cima, que o beta é quem? IC sobre o meu IB, ok? Então a gente viu aí que o transistor ele pode operar tanto na região de corte, né, quanto na região de saturação, quanto na região ativa. Então eu tenho aqui uma corrente de base em relação à corrente de coletor e a gente tem então as regiões. Se a corrente de base for muito grande, eu tenho a região de saturação. Se eu não tenho corrente de base, eu estou na região de corte, quer dizer, circuito aberto. E se eu variar essa corrente de base entre um valor mínimo e um valor máximo, eu vou ter ali uma região ativa. Quando eu falo mínimo e máximo, eu falo mínimo e máximo para a região ativa. Eu posso pôr mais corrente na base, mas aí eu vou estar operando na região de saturação, que é operando como chave, né? Um transistor como chave, simplesmente ligado e desligado. Esse aqui é o gráfico de saída, que a gente acabou de descrever ele aqui, ó, tá? Essa parte de baixo é o gráfico de saída. Então eu vou ter aqui a parte de corte, quando eu não tenho tensão, corrente de base, desculpa, e eu tenho a saturação quando eu tenho uma corrente de base elevada. E eu tenho aqui a minha reta de carga, que vai ser aí analisado nas próximas aulas, quando que eu tenho a corrente máxima de coletor, quando eu tenho a tensão VCE sobre a resistência RC do meu circuito. Então eu acho o meu ponto máximo. Quando eu tenho minha parte de baixo da minha reta de carga, quando eu não tenho corrente na base, né, e nem no coletor. Isso quando acontece o quê? Quando acontece isso, eu tenho a tensão máxima de VCE. Então, simplesmente, é só achar o ponto aí da tensão máxima de VCE. Esse gráfico, então, de baixo aqui, ó, essa linha é a tensão VCE e essa linha aqui é a tensão de coletor. Então, eu tenho que pegar a tensão máxima, que é circuito aberto, né, eu não tenho corrente de base, e a corrente máxima. Quem é a corrente máxima? A corrente máxima eu considero a tensão VCE sobre RC, eu estou ignorando a tensão de saturação em cima do transistor, a gente vai ver na aula que existe, tá? Uma tensão de saturação. Então, por isso que a gente está simplesmente falando que seria desta forma. Mas lá na teoria vocês viram que não é assim que funciona, tá? Para trabalhar na região ativa, eu sempre tento trabalhar no ponto central da região, porque conforme varia a corrente de base, eu tenho uma variação aqui na corrente de coletor, sem entrar na região de saturação e sem entrar na região de corte, ok? Então, o transistor operando aí como chave, né, corte e saturação, eu tenho que fazer o seguinte, para ele ficar desligado, eu tenho que ter uma tensão VE aqui menor que 0,7, para poder desligar o transistor, então, a tensão VE de saída vai ser igual à tensão da fonte. Então, sem tensão do lado de cá, eu não tenho corrente, não ligo o transistor, tensão de saída aqui nesse ponto é igual à tensão da fonte. Para mim ligar então o transistor na região de saturação, eu tenho que aplicar uma tensão aqui VE maior que a tensão VBE, dependendo do valor de RS, para que circule uma corrente aqui de base que seja maior aqui que a minha corrente de coletor, né? Que seja a minha corrente máxima em relação ao meu ganho. Uma forma fácil de fazer isso é você adotar um beta igual a 10. Ah, professor, mas eu sei que o meu beta do meu transistor é 150, 300. Você adota um beta igual a 10, você fala, ó, o meu beta vai ser igual a 10 e dimensiona o valor de RB para um beta igual a 10, querendo uma corrente aqui que você vai querer que circula por RC na região entre coletor e emissor, tá? Quando eu adoto um beta igual a 10, eu estou adotando uma saturação forte. E por que eu quero uma saturação forte? Para garantir que meu circuito nunca vai sair da região de corte e saturação e vai entrar na região ativa. Quando isso acontece? Quando eu troco o transistor, quando varia a corrente de coletor e quando varia a temperatura do meu circuito. Então, se eu precisar trocar esse transistor no futuro e colocar um próximo, pode ser que o beta dele seja diferente. E se eu fiquei muito no limiar do beta, calculei a saturação com base no beta original, pode ser que o novo transistor não faça ele saturar, e aí se eu tiver um relé aqui, vamos supor, não vai ligar. Então, eu sempre tento trabalhar aí com saturação forte, quando eu quero que ele trabalhe como chave, tá? Corte e saturação.
Bom, tá aí o material da aula, então, transistor BC548, algumas resistências, o potenciômetro de 100 ohms e o de 1K, LED, miliamperímetros, protoboard, multímetros e fonte variável. Tá aqui os símbolos que indicam aí o transistor NPN e PNP, vocês já viram isso lá no laboratório, na teoria. Tá aqui meu LED, anodo e catodo, que basicamente é um diodo, tá? Só que ele emite luz, é a mesma propriedade, só que em vez de segurar 0,7, você vai limitar aí em torno de 3 volts, 2,5 volts, com a corrente de 20 mA passando por ele. Bom, a primeira parte do circuito, vamos fazer os testes do transistor, que é para levantar as curvas, mas eu vou deixar para vocês levantar essas curvas, tá? Monte o circuito da figura 12, então tá aí o circuito da figura 12, eu tenho um transistor, eu tenho aqui um resistor para limitar a corrente quando esse potenciômetro for igual a zero, quando estiver para cima. E esse potenciômetro vai vir aqui para me ajustar minha tensão VCE, tá? Aqui eu coloquei um potenciômetro para poder controlar também a tensão VBE. E eu tenho uma corrente aqui para limitar a corrente máxima de base quando eu tiver aqui uma ligação direta com VCC, ó. Então, quando eu colocar o potenciômetro para cima, em vez de ter uma ligação direta com VCC, eu tenho um resistor que vai limitar a corrente de base. O que ele pede, então, aqui para a gente fazer? É variar a tensão VBE e ir anotando o valor da corrente de base. Então, eu vou variar aqui, ó, a tensão VBE com o potenciômetro, medindo a corrente de base com um miliamperímetro ou microamperímetro, mantendo uma tensão VCE aqui de 3 volts. Então, vamos fazer isso aí no laboratório e veja como que ficou. A segunda parte, eu vou fazer o gráfico de saída, né? Esse aqui é o de entrada, esse é o gráfico de saída do transistor. O que eu vou fazer? Para cada valor de corrente de base que eu fixar, eu já alterei aqui os valores com base já o que a gente já fez no laboratório. Para cada valor de corrente de base que a gente fixa lá, a gente vai variar a tensão VCE e vai anotar os valores da corrente de coletor. Então, adotei aqui 0,05 mA na base, coloca 0 volts no VCE, anota a corrente de coletor, 1 volts no VCE e assim por diante. Aí eu vou lá, altero a corrente de base e faço tudo de novo. E a gente faz isso para todos os casos. Eu optei por fazer esses testes no simulador porque eu dependia de 1 miliamperímetro aqui, microamperímetro na realidade, outro aqui. Eu precisava de 1 voltímetro do lado de cá, 1 voltímetro do lado de cá. Então já são 4 aparelhos medindo. Tem os potenciômetros, tem a protoboard e eu ainda tinha que anotar os dados. E aquele espaço que eu tenho para gravar a aula não daria certo, ficaria muito apertado, tá? Sem falar do tempo que levaria para anotar tudo isso. No simulador já foi um pouco mais rápido, mas ainda levou um tempinho razoável. Então, vamos fazer esses exercícios no simulador hoje. Então, pessoal, vamos montar aqui no Proteus o primeiro exercício para poder ganhar tempo, tá? Porque senão eu vou usar muito voltímetro, muito amperímetro, não tem um espaço suficiente ali na bancada. E depois eu posso mostrar a parte 2 da parte de chave lá na bancada, tá? Eu estou com o Proteus aqui aberto e eu vou pegar aqui meus componentes. Então, para quem não usou o Proteus aí, eu vou mostrar, tá? Eu venho aqui na parte de componentes, no P, e eu vou fazer uma lista aqui. Eu preciso de resistores, então eu vou apertar Res. Ele já vai me mostrar aqui os resistores. Eu preciso de potenciômetro, já tenho o potenciômetro aqui, ó, na mesma tela, então já vou pegar, 2 cliques, tá? Eu preciso de bateria, vou chamar aqui de cell, se não me engano ela chama cell, de célula, isso mesmo, tá aqui. Tem battery também aqui. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar de um transistor, qual? O BC548, então BC548, tá aqui, vou pegar o primeiro. O que mais que a gente precisa? Basicamente é isso, né? Fonte, transistor e resistores e potenciômetro. Então vamos montar o circuito. Vamos começar pelo transistor. Cadê meu transistor? Está aqui. Vamos colocar ele aqui no meu circuito. Vamos aproximar aqui um zoom. Do transistor, eu vou ter que medir alguns dados. Então eu vou medir a corrente de coletor. Então já vou colocar aqui já o meu medidor. Vou colocar aqui então meu amperímetro. Cadê? Tensão DC, amperímetro, AC, DC, amperímetro. Está aqui. E eu vou medir ele aqui. Só que a corrente vem de lá para cá, então eu vou fazer o que? Eu vou dar um espelhamento aqui, ó, mirror. Que aí eu fico com o negativo entrando no coletor, tá?
Eu vou precisar também medir quem? A tensão coletor e emissor. Então eu preciso de um voltímetro. Vamos colocar esse voltímetro aqui. E ele vai precisar medir essa tensão do coletor para o emissor. E o emissor tem que ir para o terra. Então vamos pegar um terra aqui. Ground. Não é aqui não, é aqui, ó. Ground. Vamos colocar ele aqui embaixo. E assim eu já consigo ligar o meu voltímetro. Pronto. O voltímetro vai pegar então a tensão. E aqui vai ser um miliamperímetro, né? Porque a corrente do coletor é em miliampere para esse transistor. Miliamperímetro. Daqui agora eu vou colocar um potenciômetro. Estou seguindo o desenho, tá? Vocês acompanham aí no roteiro. O potenciômetro. Esse potenciômetro vai ficar aqui, eu vou espelhar ele novamente. E nós vamos ligar agora nesse ponto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ligar meu potenciômetro aqui embaixo, no meu terra. E vamos ajustar o desenho aqui no meio. Eu vou colocar agora um resistor fixo, porque quando o potenciômetro estiver zerado, eu tenho que ter uma resistência ali mínima para poder garantir que ele não vai queimar meu transistor, né? Então eu vou colocar aqui o meu resistor. Esse potenciômetro ele é de quanto? Ele é de 100 ohms. 100 ohms. E esse resistor aqui ele é de 22. Vamos interligar. Opa. Vamos colocar a bateria para a gente ter uma noção de qual vai ficar, né? Aperto o mais e o menos aqui no teclado para rotacionar. Vamos pôr a bateria aqui. A bateria vai ser ligada aqui junto com o GND. A tensão ela é de 10 volts, segundo nosso roteiro. 10 volts. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um barramento aqui em cima que vai ligar. Vamos fazer outra coisa aqui, pera aí. Vamos colocar o resistor do lado de cá primeiro, que é o resistor de base. E aí eu vou ligar lá agora, ó. Vocês vão entender o porquê. Porque agora fica fácil ligar aqui, ó. Esse resistor é de 2.7K. Tá aí. E agora eu vou colocar um potenciômetro que vai ajustar a corrente de base e a tensão de base. Então, vamos lá, vamos colocar ele aqui, alinhado. Acho que está alinhado. Vamos pôr aqui. E esse carinha vai fechar aqui embaixo, ó. Agora eu preciso medir a corrente nesse ponto e a tensão, né? Acho que ficou apertado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos arrastar um pouquinho para o lado. Vamos pegar outro voltímetro do lado de cá, amperímetro e voltímetro. Vamos pegar aqui o amperímetro, vamos colocar ele aqui. Vamos interligar. Vamos interligar aqui, vai medir a corrente. Essa corrente vai ser em micro, né? Porque a corrente na base ela é bem pequenininha. Microampere. E vamos colocar um voltímetro agora. Esse voltímetro vai ficar medindo a tensão entre base e emissor, tensão VBE. Então, vou colocar desse ponto até esse ponto aqui para medir a tensão. Acho que está certo. Falta mudar a resistência aqui da minha... Vamos ver qual que é a resistência. É de 1K mesmo, então não vai precisar mudar, né? De acordo com o roteiro, essa resistência já é do valor de 1K. Vamos ligar o circuito e ver se funciona? Vamos lá. Está dando valor máximo em tudo. Vamos diminuir aqui para 0. Ok. E aqui está em 4 volts, eu vou ajustar para 3. Então, segundo o roteiro, eu preciso colocar uma tensão VCE entre coletor e emissor em 3 volts. 3 volts, vou deixar então 3.3. Aí ele pede para poder fazer o quê? Vamos pegar aqui o roteiro. Tá aí o desenho, 2.7, 1K, né? VC 548, 100 ohms, 22 ohms e uma fonte de 10 volts. O que ele pede? Ele pede para mim fazer aqui os meus dados de entrada e depois os dados de saída. Igual foi falado lá na teoria,
e eu vou deixar para vocês depois aí fazer os gráficos, ok? Eu vou levantar os dados e vocês fazem o gráfico aí como atividade. O que ele pede para fazer? Ele pede para variar a tensão VBE 0,1, 0,2 até 0,7, depois 0,75, porque a tensão VBE ela vai segurar ali 0,7, certo? Então não adianta eu subir muito a tensão, porque ela vai estabilizar. E ele quer que eu vou medindo a tensão, a corrente de base, desculpa, a corrente de base. E aí a gente vai anotar então as correntes de base para esses casos, mantendo a tensão de 3 volts no coletor. Então vamos lá, vamos fazer isso, eu já vou preenchendo aqui no Word, aqui na outra tela. Então tá 0, 0, 0, tem 3 volts, então a corrente de base para 0 é 0. Não tenho nada. Vamos subir agora para 0,1, a tensão VBE. Então, tensão entre base e emissor, vou colocar em 0,1. Tá aí, 0,1. Claro que eu não vou conseguir arredondar aqui, tá? Mas a gente vai colocar o valor mais próximo possível. Eu tenho 0 também na corrente de base. Por quê? Porque aqui é um diodo, né? Vai começar a conduzir quando? A partir de 0,5, provavelmente. Vamos colocar 0,2, está aqui 0,2, aqui continua com 3 volts, 0, 0, 0, corrente de base 0. Vamos subir para 0,3, 0,3, não tenho corrente nenhuma no meu circuito, corrente de base igual a 0. Vamos subir novamente para 0,4, 0,4, ainda não tenho o diodo polarizado dentro do meu transistor, então a corrente do meu circuito é igual a 0. Vamos subir para 0,5. Opa, já começou a aparecer agora, hein? Em 0,5 eu tenho uma corrente de 0,01 micro, tá? Eu vou chamar de U aqui na minha tabela. E a corrente de coletor ainda está zerada. Vamos subir agora para 0,6, provavelmente vai ter alguma alteração. Já começou a conduzir corrente de coletor, tá lá, para 0,5 microampere na base. Eu consegui polarizar então aqui com 0,6. Eu já tenho uma corrente de 0,4 miliampere, né? Que nosso medidor é em miliampere. Aqui ele pediu para anotar só a corrente de base, que é quanto? 0,55 micro. Mas eu já tenho ali uma corrente de coletor. Vou criar... Não vou criar não, deixa aí. Depois qualquer coisa vocês voltam no vídeo, tá? Para ver a corrente de coletor, caso vocês necessitem. Vamos mudar aqui para 0,6. Já está 0,6, vamos mudar para 0,7. Vamos subir aqui a tensão. 0,7. Eu tenho 11 micro na base. E eu tenho 2,7 mili. Não, na realidade eu tenho mais, né? Porque eu tenho que manter a tensão aqui em 3, ó. Como aumentou a corrente, diminuiu a tensão no VCE. Vamos aumentar a tensão. Eu tenho aqui então 2,73 miliampere. Então 11 micro na base, eu consigo controlar 2,73 mili no coletor. Então está anotado 11 micro. Agora ele manda colocar, né, o último caso para 0,75. 0,75, eu não consigo, vamos deixar 0,76. Vamos ajustar a tensão para 3 volts. Tá aí, 3 volts, então eu tenho 88,4 micro, 88,4 micro na base. E esse 88,4 micro na base conseguiu controlar então aí 17,2 miliampere no coletor, tá? Esse era o exercício 1. Tá aqui a tabela preenchida com os dados, ok? Se fosse fazer isso na bancada, ia levar um tempão, porque eu precisaria de 1, 2, 3, 4 medidores na bancada, mais a protoboard com o circuito, com os potenciômetros, certo? Mais o roteiro para ficar anotando. Então eu optei por fazer no simulador para poder facilitar para a gente aí e ganhar tempo na aula, tá bom? Bom, em relação ao exercício 1, era isso. Agora vamos ver a parte aqui, ó. Deixa eu puxar o roteiro de volta. Ele pede para fazer o seguinte agora, ó. Ajustar a corrente de base em 0 mili. Então vamos ajustar a corrente aqui da base em 0. Com potenciômetro de 1K, varia a tensão VCE conforme a tabela 2. Então eu tenho a tensão VCE
de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5 volts, certo? Nossa fonte lá é de 10, por meio do potenciômetro de 100 ohms. Para cada caso, meça e anota os valores da corrente coletor. Então, eu vou ajustar uma corrente de base e vou variando as minhas tensões VCE e anotando a corrente coletor. Muda a corrente de base, volta a variar novamente as minhas tensões VCE entre coletor e emissor e anota a corrente de coletor. Com isso aqui, eu consigo criar esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de saída. Então, para cada corrente de base, eu consigo variar a tensão do VCE, né, entre o coletor e o emissor, e anotar quais são as correntes de saída do coletor. Então, com aqueles dados eu consigo montar. Para cada dado de base, eu tenho uma curva dessa, certo? Então, eu vou passar agora a tabela para outra página e a gente vai fazendo essas variações e eu vou anotando aqui na tabela. No final, eu mostro a tabela preenchida. Então, vamos lá. Corrente de base igual a 0. Acho que nem precisava desse dado, né, professor? A tensão aqui também igual a 0. Então, quando é 0, tudo é 0. Eu preciso, né? Porque na hora que eu colocar no Excel para poder fazer o gráfico, eu tenho que partir de um ponto de origem. Então, por isso que foi colocado assim. Bom, 0 na base. E se eu variar aqui, ó, qualquer tensão de 1 a 5 volts, vamos ver o que acontece? Ó, de 1 a 5 volts. Me fala se vai ter corrente de coletor, vamos ver. Não. Então, para 0 na base, eu tenho 0. Vamos pegar aqui. Eu tenho 0 para 1 volt, 0 para 2 volts, 0 e 0 e 0 de corrente de coletor. Vamos ajustar agora uma corrente de base agora. Então, aqui está dando em mili, né? Então, 0,05 mili. Vamos mudar ali a escala. 0,05. Vamos mudar a escala do nosso amperímetro aqui para poder pegar isso. Mili. Então, vou ajustar uma corrente de 0,05. Olha lá. Corrente 0,05. Vamos diminuir a tensão aqui agora. Corrente de 0,05. Eu tenho que manter a corrente aqui, hein? Opa, passou. 0,05. Então, corrente 0,5 para 0 volts, eu tenho 0. Agora, eu vou colocar 1 volt aqui. 1 volt. Vocês estão vendo o trabalhão que ia dar se eu fizesse isso na prática, né? Eu vou ter que ajustar 0,5 aqui de novo, porque caiu. 0,5. 1 volt. Aí, eu tenho agora uma corrente de coletor de quanto? De 10,6 mili. Não vou colocar a unidade porque já fala aqui na tabela que é mili, tá? Vamos ajustar agora 2 volts entre coletor e emissor. Então, vamos subir a tensão para 2 volts. Se a corrente de base sair, a gente precisa ajustar. 2 volts, não saiu a corrente de base, ficou, manteve. Eu tenho 10,9. 10,9. Vamos colocar 3 volts. 3 volts. 11,1. Vocês estão vendo que a variação está sendo pequena, né? Seguindo então aquele desenho lá do nosso roteiro, né? Que cada curva, cada corrente de base ali eu tenho uma estabilização em cima daquela corrente. Ele tem ali um joelho, né? A curva. Depois ele chega, opa. Eu queria mostrar aqui, ó. Espera aí. Esse aqui, ó, ele estabiliza a corrente de coletor para uma corrente de base, tá vendo? Então ele vai subindo aos pouquinhos, então uma leve inclinação. Então ele tem essa variação maior aqui no início, depois ele estabiliza. É isso que a gente está enxergando aí agora nessas medições, tá? 10,6, 10,9, 11,1. Vamos continuar aqui então, vamos colocar agora 4 volts. 4 volts, eu tenho 11,3.
Antes era 11,1, 11,3 e 5 volts. 5 volts eu tenho 11,5. 11,5. Maravilha. Agora vamos baixar essa tensão. 0. E eu vou ajustar a corrente de base aqui agora para quanto? 0,1. 0,1. E aí, a gente deixa 0,14 ou deixa 0,9? Acho que aqui está mais perto, né? 0,9 com 0 volts dá 0. Vou colocar 1 volt agora. Um volt. E eu vou ajustar para 0,1 aqui. Caiu a tensão, vamos subir de novo. Vamos deixar em 0,13 aqui na base. Não precisa tanta precisão não, tá? Com 1 volt no entre tensão emissor coletor, eu vou anotar o valor da corrente então. 22 agora, 0,6 mili. Passando agora para 2 volts. 2 volts, qualquer coisa, se vocês alterem a corrente da base para 1,13. 2 volts eu falo aqui na tabela, tá? Caso vocês queiram fazer o gráfico exatamente que a gente fez, coloca 1,13 aqui para poder ficar igual ao da simulação. Vamos lá, 2 volts eu tenho 23 mili. Vamos para 3 volts agora. 3 volts, eu tenho 23,5. Vamos para 4 volts. 24 mili. E corrente da base manteve, ó. Ela só altera no começo ali naquele joelho, né? Da curva. 5 volts, 24,4 mili. 24,4 mili. Vamos baixar agora a tensão para 0 e vamos ajustar a corrente de base em 0,15. Pô, já estou bem perto de 0,15, hein? Vamos colocar um pouquinho mais então. 0,14. Vamos colocar 0,19 para ficar perto de 0,13. Vamos deixar 0,19 em vez de 0,15. Para 0 volts, eu tenho 0 corrente coletor, isso a gente já tinha feito. Vamos para fazer 1 volt então. 1 volt. 1 volt. Vamos colocar aqui 0,15. 0,19 tinha colocado, a gente arredonda para 0,20. Coloca 1 volt, quem sabe cai lá, vamos ver. 1 volt, 0,19, manteve, né? Em vez de 0,15, então, vou ajustar aqui para 0,19 na nossa aula. Eu já vou ajustar para 0,13 também o outro. E assim vocês ficam com os dados reais aí. Bom, 1 volt, coletor emissor. Eu tenho 0,19 na base, eu tenho 27,2 mili. Vamos ajustar para 2 volts. Esse texto está me incomodando aqui. Mas tá bom, deixa ele aí. 2 volts. 2 volts eu tenho 29 mili. Vamos para 3 volts. Eu tenho 29,6. 29,6. Vamos para 4 volts. 4 volts eu tenho 30,1. E o último 5 volts. 30,7. 30,7. Ok. Bom, já vamos colocar em 1 volt aqui. Não adianta colocar em 0, porque zero a gente já pegou. Vamos colocar 1 volt aqui. 1 volt para ganhar tempo, né?
1 volt. E eu vou ajustar a corrente para 0,2. Como a gente já fez em 0,19, vamos colocar 0,25, 0,30. Vamos pegar 0,24. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui. 0,25. Vou ajustar a nossa tabela aqui para 0,25 então. Bom, 0,25, 1 volt, coletor emissor, eu tenho 29,3 mili. Então vamos passar para 2 volts. A corrente de base saiu do lugar. E agora ela ficou em 29, hein? Acho que nós vamos ter que alterar o valor para 29 em vez de 25. Vamos anotar esse valor aqui para a gente passar depois dele. 39,6 mili. E agora eu vou voltar para 1 volt. Espera aí, aqui isso é para 2 volts, né? Espera aí, 2 volts. 39,7. 2 volts, 39,7, 29 mili. Eu vou tentar colocar 29 mili para 1 volt. Espera aí. A gente manter a corrente de base. É porque aqui eu não tenho como fazer o ajuste fino, né? É pelo meu pasto aqui do meu potenciômetro. Vamos colocar aqui, quanto que eu falei? 29. E o duro que ele não deixa. Então deixa 25 mesmo e deixa 29 no outro. Vida que segue, vamos lá. O simulador limitou, vamos fazer assim. 3 volts agora então, já tinha anotado 2, 3 volts. Vou baixar aqui um pouquinho, 3 volts, 29. Já anotei ali que vai ser 29, não 25, manter 29. Com 3 volts eu tenho 40,6 mA. Antes tinha dado 37, tinha dado 39,7 e agora 40,6. Vamos subir para 4 volts. 41,7. 41,4, professor. 7 não. Vamos subir para 5 volts para a gente encerrar então esse exercício. 42,1. 42,1. Pronto. Montamos a tabela. Se a gente tivesse feito isso na prática, ia levar muito tempo. Tá? Já levou bastante tempo aqui, mas foi muito mais rápido. Tá aí os dados, fiquem à vontade, brinquem aí agora com esses dados e montem a curva aí desse nosso transistor do simulador BC548. Certo? Então a primeira parte aí para levantar a curva de entrada e curva de saída foi feito e agora a gente vai fazer a parte do que? Corte e saturação. Bom, a parte 2 do nosso roteiro, eu vou pegar aqui o transistor para operar como chave, trabalhar como corte e saturação. Então eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, eu tenho um resistor para limitar a corrente do LED, o LED, e eu tenho um resistor de base para limitar a corrente da base, para não pegar aqui um curto direto com a fonte, né? E aí eu tenho a chave na posição 1 e 2, quando estiver na posição 1 eu vou alimentar a tensão VBE, então vai polarizar o transistor, o diodo vai ligar porque vai conduzir corrente, porque vai deixar passar polarizando aqui a tensão VBE. Na posição 2 eu estou aterrando, né? Vai ter um TR aqui embaixo, estou aterrando a base, então o transistor ele entra na região de corte e não conduz. E aí o LED apaga. Na região, no ponto 1, o transistor está na região de saturação, então eu apliquei aqui uma corrente bem maior do que eu precisava, para poder garantir que vai passar aqui a corrente do meu circuito do coletor para emissor, que ele é limitado por essa resistência. Eu posso aumentar o quanto eu quiser mais aqui a corrente de base, essa corrente vai manter com base no meu resistor de 470 e as características do meu transistor, ok? Não vai mudar. Também fiz aí os dados no simulador e vocês verifiquem aí como ficou. O que ele pede lá para fazer? Na posição 1 e na posição 2, medir a corrente de base, a corrente de coletor, a corrente de emissor, a tensão VBE e a tensão VCE. E aí eu vou dar mais detalhes lá durante a simulação para vocês entenderem o porquê que eu estou pedindo para medir isso aqui, tá? Com os resultados já preenchidos aqui, a gente analisa e interpreta o porquê da importância de fazer esse preenchimento. E por último, ele pede para mudar o LED. Como que eu faço para acender o LED na posição 2? Aqui o LED está acendendo na posição 1. O que eu preciso mudar na configuração do circuito para fazer o LED acender na posição 2? Então veja aí no laboratório como ficou esse resultado. Então vamos montar ele aqui. Vamos pegar aqui nosso transistor BC548. Vamos colocar ele aqui. Vamos pegar nosso terra.
Tá aqui o ground. Vamos colocar o ground aqui. Vamos pegar agora um resistor de base. Vamos colocar esse resistor de base aqui. Vamos pegar um LED. Faltou o LED. Vamos pegar um LED colorido para ficar legal. Vamos pegar um LED azul. Será que vai ficar azul? Opa! Vamos colocar o LED aqui. Vamos colocar um resistor que vai limitar a corrente do LED. Faltou a fonte. Uso o mais e o menos do teclado para rotacionar a fonte. Vamos ligar o positivo lá em cima. Vamos ligar o negativo aqui. Emissor. Coletor no LED. LED no resistor. O resistor de 470 ohms. Estou seguindo o roteiro, tá? A tensão da bateria aqui vai ser de 12 volts. 12 volts. Então eu tenho 12 volts, eu quero segurar aí 3 volts no LED. Aqui ele colocou 2.2, com uma corrente de 10 mili. Nossos cálculos devem ter sido diferentes, né? O que a gente fez aqui? Vamos ver aqui. 12 volts. 12 volts é a tensão da bateria. Menos, eu quero que segure no meu LED 3 volts, menos 3. E sobrou 9 para o resistor, né? Dividido aí por uma corrente de 25 mili, 25 expoente a menos 3, eu tenho uma resistência aí de 360. Vamos ver 20 mili. 9 dividido por 20 mili, expoente a menos 3, 450, 470. Então, a corrente aqui vai ser um pouquinho menos de 20, então aproximadamente 19 mili. Então eu vou colocar aqui que esse LED ele é de 3 volts e uma corrente aqui de 20 mili, 19 mili, vamos por 20 mili. Vamos ligar esse resistor de base, esse resistor vai ser de 5.6K, 5.6K, que é para poder passar a corrente de saturação. Lembra que aqui a gente tem que trabalhar com saturação forte, né? Ou pelo menos a gente quer trabalhar como corte ou saturação. E para isso eu preciso saber qual que é a corrente de coletor, ou eu simplesmente adoto aqui um beta de 10, né? Se eu adotar um beta de 10, eu já resolvo isso. Faltou uma chave, né, professor? Faltou uma chave. Como é que chama a chave aqui? A chave, se não me engano, é SW. SW traço. SW traço. Vamos pegar uma aqui. Vamos vir aqui ver todas as minhas chaves. Vamos pegar uma que seleciona 2 pontos. Aqui. Vamos ver, tem mais alguma aqui. Aquela lá mesmo. Vamos pegar aqui minha chave e vamos inverter ela. Vamos dar um espelho. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar isso aqui lá no VCC. Quase relou no outro circuito, hein? E esse aqui no GND. Será que vai funcionar? Vamos ver o que pede o roteiro? Vamos lá. Montar o circuito, certo? E aí ele pede para fazer o quê? Opa! Com a chave na posição 1, medir os valores de corrente IB, IC e E, tensão VBE, tensão VCE, repita as medições com a chave na posição 2. Posição 1 é para baixo, não, é para cima. Posição 2 é para baixo. Pô, professor, o senhor esqueceu de colocar os medidores. Vamos lá, então. Corrente, está medindo a corrente de base. Vou precisar mexer aqui, hein? Então, vamos tirar aqui. Vamos medir a corrente de coletor e a corrente de emissor. Eu vou ter que esticar todo o circuito. Eu vou ajustar aqui, depois vocês olhem como ficou. Bom, pessoal, fiz a montagem. O que eu fiz aqui? Bom, o outro circuito está ali, ó.
Eu aumentei aqui o tamanho da página, tá? Porque aqui tem como você editar o tamanho da página. Estava em uma página A4, eu mudei para A0 para aumentar aquela borda azul, ó, que fica em volta, tá? Caso vocês queiram aí aumentar essa borda, tipo, eu tenho toque, né, com coisas relando ali, mesmo sabendo que não vai afetar o circuito. Eu vou tentar encaixar ele aqui numa página, que eu vou falar aqui que eu mudei aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei o amperímetro da base, tá? Pegando a corrente de base, entrando no positivo, saindo no negativo. A corrente de coletor vem aqui, ó, passa no positivo, então dei um mirror, né? Eu espelhei o nosso amperímetro. Sai do emissor e vai para o nosso GND aqui embaixo. Coloquei um voltímetro medindo a tensão de coletor para emissor, então tá aí o voltímetro, e um voltímetro medindo a tensão base emissor, igual está pedindo na tabela. Agora a gente só tem o quê? Que ligar o circuito. Tá lá o meu LED funcionando, chave na posição 2, chave na posição 1, certo? Então ó, o LED liga e o LED desliga. Esse LED poderia ser um relé, tá? Então eu poderia pegar uma corrente aí de 1.9, né, miliampere e ligar um relé com uma corrente aí de 60 mili, 100 mili, uma corrente bem maior, usando então o nosso transistor. Vamos verificar aqui essa posição 1 e posição 2. A posição 1 é com uma chave para cima e a posição 2 chave para baixo. Então o que ele pede? Qual é a corrente de base? A corrente de base é 1,98 miliampere. Tá lá. Corrente de coletor 17,8 mili. A gente tinha projetado aí uma corrente de quase 19, né, aproximadamente. Qual que é a corrente de emissor? 19,8, que é a soma das duas correntes, tanto do emissor, do coletor como da base. Qual que é a tensão VBE? 0,92. Qual que é a tensão VCE? 0,58, que é a tensão ali de saturação que ficou em cima do nosso transistor. Opa, aqui ficou melhor a leitura, hein? Então a tensão aqui, ó, de 0,58 é o VSAT, né? Nosso transistor está em saturação, funcionando como saturação, e aqui ele está como corte, que a tensão de saída é igual a de entrada, então tá aí, ó, 12 volts, e quando ele está ligado, ele está na região de saturação, então ele segurou 0,5. Então nas nossas contas, para poder calcular a corrente, tinha que pegar o 12 volts, menos os 3 volts que eu queria que ficasse no LED, menos o 0,58 que vai ficar no transistor, vai passar uma corrente de quantos mili? Ah, eu quero uma corrente de 18 mili. Qual que é o resistor que eu tenho que colocar? Tá? Então, no projeto eu tenho que levar em consideração a tensão de saturação do nosso transistor. E a corrente de base foi colocada então uma corrente bem grande aqui, né, comparado com microampere. Foi colocada uma corrente de quase 2 mili e aí ele saturou e assim ligou o nosso transistor. Quando está zerado, vamos ver aqui, eu não tenho zero de base, né, corrente de base é zero. Corrente de coletor é zero, corrente de emissor é zero, tensão VBE é zero e a tensão VCE é 12, tá? A tabela veio aqui só no sentido de mostrar para você que a saída vai ser 12 e quando está ligado eu tenho uma queda de tensão em cima do VCE, que é a tensão de saturação. O objetivo desse exercício era isso, é você mostrar para você aquilo que a gente viu lá na teoria, que realmente acontece na prática, tá? Eu vou montar isso aqui no laboratório e a gente vê como que vai ficar. No último item aqui, ele pediu para fazer o seguinte: no circuito da figura 13, modifique a posição do LED para acender quando a chave S for comutada para a posição 2 e apagar na posição 1. Faça o desenho da nova configuração do circuito. E aí? Como é que será que fica, hein? Eu tenho que fazer o LED acender quando ele estiver na posição 1, bem aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? O que vocês acham? Deixo isso como tarefa para vocês? Ou não, hein? Melhor não, né? Vamos fazer logo. Eu vou dar um copiar nesse circuito. Vamos selecionar ele, que eu não quero perder ele. Vou dar um copy block copy. Arrasto ele aqui para baixo, fazer uma cópia. Tá aí uma cópia. O que eu vou fazer? O que acontece aqui faz parte da interpretação. Se eu tenho 12 volts aqui, ó, quando o circuito está desligado, e eu tenho circuito ligado, quando está na posição 2, eu preciso aproveitar essa tensão de saída quando estiver na posição 1, né?
Posição 2, professor. Aqui é posição 2. Em cima é 1, embaixo é 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o LED nesse ramo. Como? Vamos tirar esse voltímetro daqui, ó. Eu vou desconectar isso aqui. Vamos tentar dar um zoom aqui. Eu vou excluir esse aqui. Eu vou excluir esse aqui. Vamos tirar isso fora, que isso me incomoda. Vamos colocar nosso LED aqui embaixo. Vamos ligar o meu resistor aqui. E vamos ligar o meu LED aqui. Opa! E vamos ligar meu LED aqui embaixo. O que essa bolinha está fazendo aqui? Vamos lá. Ah, a bolinha ali era a bolinha do voltímetro que eu tirei. Ok. Será que liga agora? Vamos ver? Eu vou dar um play. Opa, já na posição de baixo já ligou, ó. E na posição de cima, que conduz corrente pelo transistor, o que acontece? Apaga. Então o que eu fiz agora? Eu inverti a posição. Continua funcionando da mesma forma. E eu posso provar isso para vocês, sabe como? Vamos dar um stop aqui. Vou tirar esse ponto daqui e vou colocar ele aqui, ó, só para esse amperímetro de baixo ler a corrente do LED. Vamos ligar aqui para ver o que acontece. Então agora, bom, eu tenho uma corrente circulando de 25,9 mili, porque está ligado no meu transistor. Eu vou desligar o transistor e eu tenho aí a minha corrente de 19 mili, ó, passando pelo meu LED, porque o resistor está segurando, então 9 volts em cima dele. 3 volts está em cima do LED e eu tenho 12 volts no total, fechando o circuito. Então, com essa mudança aqui, ó, chave para baixo, opa, deixa eu tentar colocar um circuito do lado do outro, dá um play, esse LED aqui liga com chave para cima e esse LED aqui liga com chave para baixo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí qual que era o objetivo. E assim vocês conseguem entender como que vocês vão usar a saída do transistor, né? Esse ponto aqui, ó, ele é um nível alto quando o transistor está desligado e ele é um nível baixo quando o transistor está ligado. Então dá para você aproveitar isso para fazer aí a sua eletrônica digital, ou 0 ou 1, né? Quando você precisa de nível alto, nível baixo. Ok? Bom, era isso aí que eu tinha que mostrar para vocês. Vamos ver na bancada como ficou. Bom, pessoal, vindo aqui para a bancada, montar então a parte do transistor funcionando como chave. Eu tenho aqui então o transistor, né? Eu tenho o LED, eu tenho aqui 2 resistores e alguns jumpers. Só que antes de a gente montar o transistor, a gente precisa saber o seguinte: como identificar os terminais do transistor. Qual que é coletor, qual que é base, qual que é emissor. Então, vamos supor que você não consiga ler aqui na tela aqui na frente do transistor, né? Qual que é o modelo? Esse aqui é o BC548. Qual que é o modelo? E está apagado por algum motivo, está gasto, e eu preciso identificar esses terminais. Como que eu faço para identificar isso usando um multímetro? Então eu vou pegar aqui nosso multímetro, colocar na escala de diodo, tá? O meu multímetro, a escala de diodo fica aqui para cima. E aí o que eu vou fazer? Com as ponteiras ligadas de forma correta, o que é? O preto no COM e o vermelho no VCC, aqui no V, né? Resistência diodo, tem que estar ligado certo, senão isso vai afetar a identificação dos terminais. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colocar a ponteira no meu transistor e verificar aí o que ele identifica de leitura de queda de tensão em cima do meu transistor. Deixa eu só desembaraçar os fios aqui para ficar mais fácil. Bom, eu vou colocar aqui, ó, então, no primeiro pino e no último, e vou verificar a leitura. Bom, não leu nada. Vamos para o próximo. Opa, ele leu um valor. Então, achei já alguma coisa. A ponteira vermelha no meio e a ponteira preta na extremidade da minha direita. Vamos inverter agora. Vou colocar a ponteira vermelha na extremidade. Não leu nada. Vamos pegar aqui na última. Aqui na última também não leu nada. Vamos pegar aqui, ó, no meio. Opa, aqui deu. Vocês viram o quê? Que a ponteira vermelha no meio, nessa extremidade, deu um valor.
e a ponteira vermelha e pegando a outra extremidade, também deu um valor. Então eu vejo que a minha ponteira vermelha ficou parada num ponto, enquanto a preta pegou um valor aqui e pegou um valor do lado de cá, certo? Então, considerando que a minha ponteira preta é o N e minha ponteira vermelha é o P de positivo e N de negativo, vamos pensar assim, então eu tenho 2N e um P. Então esse transistor ele é NPN. Primeira coisa, então eu identifiquei que esse transistor ele é NPN. Agora, sabendo que ele é um NPN, qual que é o coletor, qual que é o emissor? Porque a base é o qual fica parado, né? Pela construção do transistor, a base é o número que tem um item só. Então, NPN, eu só tenho um P, o P é a base. PNP, eu só tenho um N, a N é a base. Então, aqui no caso, a base é o do meio. Se a base é o do meio, qual que é o emissor e qual que é o coletor? Eu vou fazer a leitura e vou ver os valores. O menor valor lido é entre base e coletor. E o maior valor lido é entre base e emissor. Então, pegando aqui, ó, do meio para o lado esquerdo, eu tenho 0,6, né, ou falar assim, ó, 691 milivolts. E do lado direito, eu tenho 695, é maior. Então, aqui eu tenho o emissor, maior valor é o emissor. Então, eu tenho coletor, base e emissor, ok? Coletor, base, emissor, NPN. Entre a base e o coletor, eu tenho um valor menor de tensão do que entre a base e o emissor. Então, feito sim, eu sei que vocês não vão esquecer mais, porque isso vai cair na avaliação. Será, professor? Talvez. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Montar o meu circuito. O que o meu circuito pede? Meu circuito pede para montar aqui, então, o meu transistor. O emissor vai ligado na fonte, né? Eu vou pegar aqui a minha fonte de 12 volts e vou ligar ela aqui por enquanto. Eu vou ligar o positivo aqui, o negativo aqui. A fonte vai ser ajustada em 12 volts. Então, o positivo chega, vai para quem? Vai para um resistor. Qual resistor? O resistor de 470 ohms. Está aqui, ó. Resistor de 470 ohms. Amarelo, roxo e marrom. Vai para o resistor. Então, vou colocar aqui o resistor. Vou colocar os 12 volts, então, aqui. E eu vou colocar o LED. O LED, o terminal positivo, é o lado maior, tá? Ou você pode usar o modo diodo para testar. Você coloca o seu multímetro no modo diodo e você testa. Coloca e vê se o LED vai acender. Acendeu? Não. Então você inverte. Acendeu? Acendeu. Olha lá, ó. Bem de leve, mas ele acende. Tá vendo? Ó. Então aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então, de acordo com o meu desenho, o positivo vai para o lado do resistor e o negativo entra no coletor do transistor. Então tá lá. Cadê minha caneta, hein? Aqui minha caneta. Chega o 12 volts no resistor. Resistor liga no diodo, no positivo. Negativo do diodo liga no coletor do transistor. E o emissor vai para o terra. Então o emissor vai para o negativo da fonte. Vou pegar aqui o jacaré e já vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar porque eu tenho experiência, tá? Eu sei que não vou causar o curto-circuito ali. E eu tenho ali, abrir as perninhas do componente para garantir que não ia relar o jacaré. Bom, eu vou ligar agora o resistor de base, que é o de 5,6K. Vamos pegar aqui o resistor de base 5,6K. Verde, azul e vermelho. Vou colocar ele aqui na base. Vou colocar ele lá na base, no pino do meio. Lá, ó, pino do meio. E vou trazer ele para cá. Ok. Agora eu preciso fazer um fio como chave. Vou pegar aqui um jumper. Esse jumper vai ser minha chave. Como assim, professor? Se eu colocar o jumper lá no VCC, lá em cima, ó, eu tenho a chave na posição 1. Se eu coloco ela aqui no emissor, eu tenho a posição 2. Ó, se eu colocar a chave no emissor, eu tenho a posição 2. Tá? Se vocês preferirem, eu posso pegar o seguinte. Eu posso pegar o VCC aqui e colocar aqui.
E eu vou pegar o meu emissor e vou colocar aqui. Então, o emissor veio dali e coloquei aqui. Então, eu tenho a chave aqui no meio, ó. Essa chave pode selecionar tanto o VCC, que é a posição 1, como a posição 2. Vamos ver, então? Vou deixar na posição 2, que é desligado. Vou ligar a fonte de 12 volts e o LED está desligado. Se eu mudar para a posição 1, eu tenho o LED ligado. Se eu deixo sem posição, o LED fica com um brilho bem fraquinho, ó. E se eu relar a mão aqui, ó, acontece dele acender, porque pode circular uma corrente ali na base mínima que já vai ligar o LED. Para garantir que não vai ligar, eu tenho que aterrar ele. Aí eu bloqueei, polarizei inversamente o meu diodo, tá? Vamos medir as tensões aí do meu circuito. Vamos pegar aqui tensão contínua e vamos medir a tensão com o nosso diodo desligado. Quando o nosso diodo emissor de luz está desligado, qual que é a tensão VCE? Qual que é a tensão entre esse ponto e a tensão aqui no LED? Tem lá, ó, 10.4 volts. Deixa eu pegar aqui em cima na minha fonte. Eu tenho 12. Eu tenho uma pequena perda ali, né, em cima do meu resistor. Aqui no LED, na realidade, né, ó. Se eu pôr em cima daqui entre o LED e o resistor, eu tenho 12 volts. Então, quando o diodo não está conduzindo, quando o transistor está bloqueado, aberto, toda a tensão fica aqui no coletor dele. Tá? Então, cuidado com essa tensão máxima aí, quando você não está com o diodo, quando o transistor estiver em condução. Bom, e a tensão VBE está zero, porque eu zerei ela aqui, ó. Então, não vou nem medir porque ela é zero. E quando eu estou com a chave na posição de ligado? Agora sim, eu tenho uma tensão VBE, vamos medir? Base com o emissor. Olha lá, ó, 0,7 volts. Tensão VBE, base emissor. E a tensão VCB? E a tensão VCE, coletor emissor? 0,05. Olha lá a tensão de saturação, ó. Essa é o VC SAT, né? VCE SAT, 0,05 volts. Vamos medir as correntes? Vou mudar aqui para corrente contínua, 200 mil. Vou mudar aqui porque tem que usar o miliampere aqui, ó. Tá indicando onde que eu tenho que ligar. Eu vou medir a corrente de base. Vou abrir esse circuito aqui, ó, e vou colocar o meu amperímetro em série. Tá lá, 2 miliampere. Praticamente o que a gente conseguiu achar no simulador lá, né? 1,98, 2 miliampere. Vamos medir a corrente de emissor? Vamos medir a corrente de emissor, é só abrir esse circuito aqui. Eu coloco minha garrinha aqui e coloco a minha ponteira no emissor. Quanto que deu? 21,4 mili. 21,4 mili a corrente de emissor. Vamos medir a corrente de coletor? Vamos abrir quem aqui? Vamos abrir o resistor. Lembra que o amperímetro tem que ser ligado em série. Sempre eu coloco a ponteira vermelha do lado de maior tensão, ou no sentido que a corrente vai circular, né? Do maior para o menor. Então, que aí a minha corrente dá positivo aqui, ó. 19,4 miliampere, que é a corrente do coletor. Então tá aí. 19,4 do coletor, a gente achou 2 mili da base, somando os dois eu tenho a corrente de emissor, tá? Para mudar então o LED para acender quando estiver na posição de chave desligada, né, aqui ou aterrada, o que a gente fez lá na simulação? Simplesmente vou desligar aqui a fonte. A gente pegou esse LED, vou tirar o LED daqui, eu vou ligar o LED aqui no emissor com o coletor, bem apertado, sem relar em mais ninguém, né, sem relar na base. E esse resistor aqui agora veio aqui direto no coletor e a fonte está aqui. Simplesmente eu mudei igual lá no simulador, tá? O LED ficou em paralelo com o nosso transistor e o resistor ficou ali direto no coletor. Vamos energizar a fonte. O que vai acontecer agora? Na posição 1 não liga, né? Posição 1 quem que é? Posição 1 é a posição que eu estou ligando a chave no VCC. E quando eu aterrar a chave, nem precisou aterrar, né? Mas quando eu aterrar a chave, o LED liga. Tá ok? Provando aí então o que a gente fez lá no simulador, vai mostrar a importância do simulador também. Então quando não der para montar alguma coisa aqui, eu vou apelar para o simulador porque fica mais fácil para a gente. E aí lá tem muito mais ferramentas para poder fazer as medições.
Certo? Então a gente se vê aí na próxima aula.